você vai puxando vírgula, coisa meio esotérica, você, aqui acho que tem que ter uma vírgula. Boing, aí vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, pontua, próximo parágrafo. Numa dessas, você às vezes perde 30, 40 pontos da competência de gramática que tem que ser corrigida. Meu povo, boa noite, tudo bem? Pessoal de casa, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho aí? Estava só ajeitando aqui porque o pessoal da edição esqueceu de fazer o slide. E aí a gente estava tentando jogar aqui um pedacinho aqui só para o pessoal de casa conseguir assistir do que está aí na folha com vocês. Pessoal de casa, se vocês estiverem me ouvindo bem, direitinho, vocês sinalizem aí qualquer coisa, se não, vocês avisem. Olha só, tô vendo uns rostos novos, a gente já está aqui no caminho a duas aulas, essa é a nossa terceira aula. A primeira aula pós-edital, né? Então, enquanto a gente vai também chegando, o pessoal de casa começa a assistir, queria só passar para vocês algumas informações mais recortadas ali do edital, mais especificamente para a parte de redação. A gente teve algumas mudanças de algumas expectativas que a gente tinha a princípio daquele termo de compromisso inicial. Primeira informação importante é que, ao invés de 4, a parte de redação, o pessoal que leu o edital todo já deve ter visto que a gente tem 3 horas para a produção de redação, né? Aquele segundo dia. É um horário... Pô, Nicolas, caiu 1 hora. Fudeu. Não, vai dar certo. 3 horas é tempo suficiente para você fazer um bom texto com o que a gente vai ensinar aqui. Mas essa é uma informação importante. A gente tem 3 horas ali. Importante, dentro daquilo que a gente já havia comentado, mínimo de 50 pontos, né? Uma redação que vai de 0 a 100, mas na verdade para a gente é uma redação que vai de 50 a 100, 0 a 49 não nos interessa. Então, você não pode, você tem que ficar ali naquela faixa, né? De 100 a 50 pontos. As redações são todas corrigidas e aí a gente faz depois o escalonamento lá. Essa é uma informação importante, então, dentro do que a gente havia planejado. A gente já sabe o número de linhas, isso está lá no edital. Lembra que eu cheguei a falar com o pessoal que estava aqui que o IBAD tem concurso que o IBAD coloca folha de até 50 linhas para o candidato escrever. Eles fizeram um concurso recentemente em 22, assim, tinha ali, era até o tema que eu vou passar para vocês como proposta primeira. Boa noite, esquece de pegar a folha aqui não. E aí o IBAD dava 50 linhas de redação para o cara poder escrever. Nós já sabemos que o texto, a exigência é que seja escrito de 25 até 30 linhas. Isso quer dizer que é no mínimo 25, pelo amor de Deus. 24 e o finalzinho não conta, é até a 25ª linha, pelo menos, isso com toda certeza, tá? Então a gente já sabe que a gente não vai ficar nesse tiro no escuro, para que lado o IBAD vai, dos lados que a IBAD costuma ir. Redação padrão, 25 a 30 linhas, é o esquema mesmo padrão. É até estranho quando eles pedem uma dissertação e dão aquelas folhas com aquelas linhas todas e não delimitam. A tendência é delimitar, como já está delimitado, esse é um ponto importante. Claro, né? A escrita a caneta, isso vocês já sabem, mas tem um ponto importante que a gente tem que discutir desde já, para o que a gente vai preparar efetivamente a partir de agora, que alguns critérios que podem ocorrer para você zerar a redação. A gente tem que ficar atento a isso. Porque tem alguns pontos que são um pouco mais óbvios, né? O próprio edital já determina. Claro, desrespeitou o tema, não atendeu ao tema, não atendeu à estrutura, criei uma história. Era uma vez um funcionário público para... 0. Mas há um outro critério importante, que é o da letra. Letra ilegível é 0. Tá? Isso está no edital. A gente sempre tem uns olhares, tipo, puta, fudeu, minha letra é... Letra ilegível é critério para... Isso está lá, né? Eu recortei até o trecho, que é assim, e a prova absolutamente... Boa noite, gente, pode entrar. Tem uma folha aqui para o pessoal do presencial pegar, tá? E a prova absolutamente ilegível também será desconsiderada. Nesses casos, a prova escrita discursiva receberá nota 0. Então, letra é algo que a gente tem que estar atento. Boa noite. Por que eu estou falando sobre a letra desde já? Você que sabe que você tem uma letra meio garranchada, que parece uma pintura rupestre, a gente tem que estar atento desde já, porque isso está no edital, né? Então, a hora de arredondar essa letra, a hora de preparar, de dar uma forçada. Pô, professor, meu T parece com D, que parece com M, que parece com F, que parece com S, que nem eu lembro qual é a palavra que eu escrevi. Não vai rolar,
tá? Porque aí também, esse é um critério, letra ilegível, vocês vão desconvir que é um critério, tem uma parte subjetiva nesse critério, que é, você pode dizer, eu entendi. Ele me deu uma redação, eu entendi a letra dele. Eu posso dizer, não entendi não, ilegível. E 0. Então, a gente não vai correr esse risco. Esse é um recado especificamente para a galera da letra garranchada. Tem que estar atento a isso. Não pode se esquivar dessa ideia não, porque esse é um critério que parcela dele é subjetivo. Quem julga o que é... Não há critérios do tipo, a curva do S isso configura... Não. Quem diz é quem corrige. Não entendi a tua letra. 0. Vocês que sabem a maratona pela qual vocês estão passando, passaram no raio da prova objetiva, estudaram aqui esse tempo todo, para levar uma canetada por conta de letra ilegível, se eu fui mal na redação porque eu escrevi é uma coisa, agora letra ilegível não dá. Então, muita atenção a essa questão da letra desde já, porque esse é um critério importante aqui. Tranquilo? A gente modificou os horários das nossas aulas, a gente tem... a partir de agora, esse horário na sexta-feira. Isso vai modificar um pouco o nosso ritmo de produção, porque geralmente, por conta do tempo também, muitas das produções que eu vou pedir para o pessoal presencial, né? O pessoal que está em casa vai mandar por e-mail, mas geralmente vou costumar pedir para segunda ou terça no máximo, tá? Para dar tempo de devolver aos senhores, dando tudo certo na outra aula na sexta-feira. Então, a gente precisa andar com esse cronograma direitinho. Tranquilo? Então, deixa eu só fazer uma retomada, sempre aquele gancho que a gente tem feito do que a gente viu na última aula. Eu comentei com vocês que o slide que era para estar pronto não ficou pronto. Então, eu vou puxar um ponto aqui só do último slide e depois a gente vai ao quadro. O pessoal que está com a folha, é esse material aí que tem que estar com vocês mesmo. É mais o pessoal que está em casa que vai acompanhar comigo aqui no quadro. Mas o que eu queria que a gente entendesse? A gente já definiu... Claro, isso está lá, né? A banca vai pedir um texto dissertativo, né? Ela nem especifica dissertativo ou argumentativo. Para a gente, isso vai ser cercado como um texto dissertativo. Isso quer dizer que desde já a gente hoje vai começar a estruturar melhor a introdução. Isso quer dizer que desde já a gente tem que se guiar numa estrutura básica que a gente tem que ter em mente. O pessoal que já fez alguma redação de concurso público talvez já tenha esses nomes um pouco delineados na cabeça, mas a gente tem aquela estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Falamos disso na nossa primeira aula, que era o ponto de onde a gente ia partir, né? Então a gente falou que o nosso objetivo era estudar algumas etapas pré-textuais e começar a ver então técnicas de introdução, técnicas de desenvolvimento, técnicas de conclusão. Qual é o nosso planejamento? A gente, na última aula, viu isso aqui que nos interessa, principalmente o pessoal que está chegando agora no presencial, quem está em casa acompanhando a partir da saída do edital. Nós comentamos na semana passada, e vocês vão perceber isso na produção de hoje, que eu não posso pegar o raio da minha caneta preta, o raio da minha caneta azul e sair escrevendo do zero. Então, o que a gente esquematizou na aula passada, a gente vai partir daqui, né? Nós combinamos que antes dessa escrita existem etapas que precisam ser cumpridas, né? Existem etapas fundamentais para que você não corra, inclusive, alguns riscos que zerem a tua redação. Lembra que nós comentamos, inclusive, que a leitura desse tema não é bater o olho nesse tema e achar que entendeu. Né? A gente deu o exemplo, inclusive, que está aqui, daqui a pouco eu vou isso aqui. Lembra que nós encerramos discutindo esse tema aqui, né? Que é o tema, inclusive, que eu vou jogar para vocês para a produção de introdução no final da aula. Lembra que nós discutimos esse tema aqui, responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão, tema do IBAD, de um concurso da área policial de outra localidade. E a gente viu que ler um tema como esse, você lê uma vez, às vezes lê duas, às vezes lê três, e precisa ter certeza do que esse tema está dizendo. Porque se você escreve, por exemplo, sobre administração pública, é 0. O tema não é sobre administração pública. O tema é sobre a responsabilidade do servidor público nesse atendimento, né? Então, claro, por que eu faço um tema como esse? Um policial, um servidor público, né? Então, a gente combinou que para eu ter clareza com esse tema, eu preciso entender alguns caminhos que a própria banca me faz. Um deles, de todas essas etapas sobre as quais a gente comentou, o pessoal que está com a folha em sala, isso está... Eu não lembro se eles colocaram aqui no final. Não, isso está no slide que está lá na plataforma. Então, um desses pontos fundamentais aqui é, de fato, fazer aquela leitura lá dos textos motivadores. Foi o que a gente bateu bem na última aula, né?
IBAD tem a tendência, tem a tradição a te dar textos motivadores. Não é texto aleatório. O cara não joga o tema no Google e pega os 3 primeiros textos e monta a tua prova. A gente discutiu isso na semana passada. Para a gente chegar a um tema como esse, nós até lemos em sala, né? Lembra que a gente viu uma narrativa de um servidor público que atendia meio mal e que o texto aqui falava que atendimento não é ser educado? O primeiro texto já recortava. Olha só, a tua redação não é para falar sobre que o servidor tem que ser educado e ponto final, não. Porque o texto já dizia isso. Você diz, olha, mas isso aí não basta, isso é só questão de educação. Te viu, né? Leu esses textos todos motivadores, 3 textos para chegar. O terceiro era uma lei, não é à toa. O cara está me dizendo, a prova está me dizendo que esse atendimento é uma questão legal, o cara tem dever de atender, de ser um servidor público, ele serve ao público, né? Então, havia uma série de recortes dentro desses textos motivadores. Não ler os textos motivadores não é ganhar tempo, porque às vezes há pegadinhas. Então, você vai bater o olho no tema, vai ler aquela frase temática 1, 2 vezes e vai se remeter aos textos motivadores. E vai ler. Quanto tempo eu vou gastar, Nico, com isso? 10 minutos, no máximo, 15 minutos, dependendo. Não são textos de páginas e páginas. O maior texto que a gente tinha aqui era esse. É o que está, inclusive, aí no final da proposta de vocês. Vocês vão ver que é um parágrafo. Tem que ler, não tem... Reparem o tamanho, isso aí é 10 minutos você lê isso. Mas tem que ler, porque isso recorta o tema para você, né? Além, e aí já entra no que a gente de fato vai discutir hoje, eu vou deixar para o pessoal que está em casa isso aqui, que a gente fez correndo aqui só para o pessoal que está em casa não se perder junto com o raciocínio, mas reparem que é um triângulo que está nessa folha aí, nessa pirâmide invertida que está nessa folha de vocês. A gente terminou a aula na semana passada dizendo que eu não começo a escrever uma introdução sem deixar muito claro qual é o meu posicionamento sobre o tema que me foi dado e quais são os 2 argumentos que eu escolhi. Eu não posso pensar nisso enquanto escrevo. Não posso. Porque você acha que você ganha tempo. Bom, vou escrevendo. Vamos embora. Vamos escrever, vamos escrever, vamos escrever. Tem que planejar. Por quê? Uma narração, tu conta uma história. É subjetivo. Você escolhe o tipo de narrador e tudo mais. Agora, uma dissertação exige algo que não está na superfície do teu texto, mas que a gente que corrige olha, que é o planejamento. É nítido quando eu sei que o cara começou a escrever do zero, começou a escrever ali enquanto pensava. As ideias foram vindo uma frase depois da outra. Qual é a tendência? Você faz parágrafo com uma frase só, vai puxando um monte de vírgula. Você nem sabe se a vírgula é intuitiva, você coloca ali ou não, vai embora, vai uma ideia sequenciada da outra e sai escrevendo. É nítido quando você não planeja a tua redação antes. E o que significa planejar a sua redação antes? Significa colocar letra de forma... É autorizado, tá? O pessoal que está de casa, Diego, eu vou comentar isso no final da aula de novo, vocês vão enviar por e-mail. Vou reforçar isso no final da aula, tá? Fica tranquilo. Repara, eu preciso, um tema como esse que me é dado, eu não posso começar a escrever a minha introdução, que é o tema de hoje, sem eu saber, já que é uma dissertação, qual é o posicionamento que eu tenho sobre isso. Repara, a responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. O que é escrever uma dissertação? Escrever uma dissertação é você transformar isso aqui numa problemática, num problema para discutir. Qual é a tua opinião central a respeito de um tema como esse? Certo? E como que eu sustento isso com 2 argumentos? Nicolas, por que isso é importante? Porque isso vai estar na tua introdução, já, de cara. Porque a tua introdução, e é sobre o que a gente vai começar a conversar hoje, ela tem que cumprir 3 etapas básicas, né? Que é o que está aí um pouco mais especificado na folha do pessoal que está no presencial. O que é cumprir essa primeira etapa de introdução, desenvolvimento e conclusão? A minha primeira etapa, que se chama introdução, ela tem que cumprir 3 critérios, na ordem em que está aqui. Vocês vão perceber que é uma ordem lógica. Repara, eu dou um tema, como tema que está aí de exemplificação que a gente estava exibindo. A responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. A função da minha introdução é puxar o meu leitor para que ele entenda sobre o que eu estou começando a escrever. Certo? Eu preciso imaginar, cuidado com essa cilada, porque quando você está escrevendo, você imagina, estou escrevendo para a banca. Porra,
A banca foi quem fez o tema? Tem coisa que eu não preciso nem dizer. A banca... O leitor para quem você escreve é alguém que tem que saber do tema sem ter lido o tema e saber pela tua introdução. Terminei de ler a introdução dela. Eu sei que ela está falando sobre atendimento do servidor público ao cidadão, sem ter lido o tema. Entendem o que eu quero dizer? Isso é importante. Cuidado com o leitor. A banca vai corrigir, a banca vai corrigir. A nossa tendência é você omitir informação porque a banca sabe. Eles que bolaram um tema. Cuidado. O teu leitor ideal, para quem você está pensando que vai ler a redação, o corretor, você tem que imaginar, a minha introdução, que é a etapa de hoje, ela precisa apresentar o tema e a minha opinião sobre o tema, de modo que o leitor entenda por conta da minha introdução sobre isso, sem precisar de auxílio de nada, certo? E aí é por isso que a gente seguia nessa sequência. A minha introdução, ela cumpre 3 etapas. Eu apresento o tema, eu defino a minha tese e eu antecipo quais são os meus 2 argumentos, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, é por isso que essa pirâmide está aí invertida, que a minha introdução ela tem um caminho que vai do mais geral para o mais particular, certo? E é claro que a gente vai definir algumas técnicas para isso. Pessoal, às vezes, que ouve sobre produção de redação, às vezes, de vestibular, conhece alguém que faz Enem, conhece alguém que faz... Cuidado que não é aquela neura toda. Tem que começar uma redação usando um repertório para concurso público, isso não vai funcionar dessa maneira, tão cercada, tão engessada, né? Qual é a tua função? Minha introdução, que vai ter, para a gente falar de maneira bem pragmática, tua introdução tem que ocupar aí 5 linhas, 7 linhas no máximo. Nicolas, você vai passar a proposta. Te entreguei uma introdução com 10 linhas. Tem algo de errado, não é? Por quê? Tua introdução é a sala de visitas do teu texto. Olha só, leitor, meu tema é esse, minha opinião é essa, sustentada por esses 2 argumentos. Acabou. A introdução recebe esse nome, não é à toa. Então, para a gente também colocar isso com bases mais no chão, entendam que a gente está falando de um parágrafo que vai girar em torno de 5 a 7 linhas no máximo. E um cuidado a gente tem que ter desde já, que vai servir também para os outros parágrafos. Concordam comigo que a gente está falando de 3 etapas? Vocês estão vendo aí na folha de vocês também. A gente não cumpre isso numa frase só. Isso é um perigo de muito candidato que a gente pega. Que é, você começa com o teu pensamento a escrever, inicial maiúscula, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, ponto final, próximo parágrafo. Você fez um parágrafo inteiro com o que a gente chama de frase única. Proibido. Para qualquer parágrafo da tua redação. Então, raciocina comigo. Se eu tenho aqui 3 etapas a cumprir na minha escrita, isso quer dizer que eu tenho que ter pelo menos 2 frases ali nesse parágrafo. 3 frases nesse parágrafo. Tudo bem? Por quê? Porque a gente precisa estar atento a isso, porque a gente não percebe quando escreve. Percebe, às vezes, quando a gente devolve na correção. Fala, você vai puxando vírgula, coisa meio esotérica, você aqui acho que tem que ter uma vírgula. Boing, aí vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, pontua, próximo parágrafo. Numa dessas, você às vezes perde 30, 40 pontos da competência de gramática que tem que ser corrigida. Então, muita atenção a isso. A gente sempre vai esquematizar depois no desenvolvimento, depois na conclusão, sempre assim em etapas. Leiam essas etapas como frases diferentes dentro do parágrafo. Tem que botar ponto final, tem que começar uma segunda frase, tem que botar mais um ponto final, fazer uma terceira frase, se possível, e assim a gente vai caminhando, certo? Agora, a gente tem algumas técnicas para poder definir isso, né? O pessoal que está em casa, depois vai receber também, que eu já pedi para subir na plataforma, tanto essa folha que o pessoal aqui do presencial tá, quanto o slide que era para estar aqui. Mas não tá. Mas vocês vão, esse slide vai subir depois como material em PDF para vocês lá para a gente ter direitinho. O que é fazer uma introdução, então? Se eu estou determinando que a minha primeira função é apresentar o tema, isso quer dizer que eu posso fazer isso de diferentes formas. Vou puxar o tema daqui, que é o tema que vai também para vocês entregarem uma introdução na segunda-feira.
a responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. A primeira frase do meu texto, ela tem a função de trazer esse tema para o texto. E aí, de que forma eu posso fazer isso? A forma mais clássica, mais fácil, mais certeira, mais segura é você pegar uma palavra-chave desse tema e definir dentro da escrita dessa tua primeira frase, né? E aí a gente já tem alguns vícios que a gente tem que eliminar. A escrita não pode ser em primeira pessoa, nem do singular, e a do plural é arriscada. Ou seja, consideramos que o servidor público, considera-se que o servidor público, né? Eu penso que... Você não pensa nada na redação. Então, é em terceira pessoa. Por quê? Porque a banca pode interpretar como tentativa de comunicação com a banca, né? Pensemos nada. É possível pensar, né? Então, cuidado com a primeira... Do singular, mas nem pensar, né? Para que o meu país... Para que o país. Cuidado com o pronome, cuidado com o verbo. A primeira pessoa não é bem-vinda. Primeira do plural, arriscado. Não faz. Para que seja possível. Para que se possa. É a terceira. Certo? Não. Você não vai se incluir nem na primeira do plural. E você às vezes inclui no meio da escrita do texto, você nem percebe. Cuidado. Para onde eu olho isso para saber se eu estou fazendo isso? Para os verbos e para os pronomes. Conjugou possamos, somente assim poderemos não, nós poderemos, Você está incluindo a banca na tua redação. Não. Então, o padrão, tem banca que aceita? Tem, mas o padrão é determinar a terceira pessoa, né? Pegar um tema como esse, a responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. Qual é a forma mais concreta de você cumprir essa primeira etapa aqui? Conceitua uma palavra-chave do tema. Claro que aí na folha e no material que vai para a plataforma, existem diversas outras formas. Eu posso lançar aqui uma comparação? Posso. Posso começar o meu texto apresentando um filme que mostre metaforize um péssimo atendimento público e digo que depois isso tem correspondência com a realidade? Posso. Posso começar com um dado estatístico de que eu me lembre? Segundo o IBGE, 73% da população não confia no serviço público e se mostra insatisfeito. Ponto. Esses dados mostram que o serviço de atendimento ao cidadão... Posso trazer um dado estatístico? Posso. Mas vocês vão desconvir que essas são possibilidades que me exigem repertórios na manga. E às vezes, dependendo do tema e dependendo da condição de temperatura e pressão do dia da prova, você não vai lembrar disso. Então, a gente precisa, falando bem objetivamente, de uma estratégia central. Qual é? Pega uma palavra-chave e define essa palavra-chave, explica essa palavra-chave do tema para cumprir essa primeira frase da sua escrita. Por exemplo, responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. Concordam comigo que eu posso definir, por exemplo, essa expressão servidor público, né? Então, eu poderia começar a minha redação, por exemplo, tá? No Brasil, o atendimento ao cidadão no setor público ocorre por meio de servidores atuantes em diferentes esferas
da administração. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.